E nós vamos continuar aqui com o programa para falar sobre dinheiro. Ih, meu Deus. Será que a gente aprendeu a lidar com o dinheiro certinho? Será que quem aprende a lidar com o dinheiro desde criança, quando adulto, valoriza mais o que ganha, né? O dinheiro rende mais na mão dessa pessoa? De acordo com uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito, em parceria com o portal Meu Bolso Feliz, 1 a cada 4 mães dá a mesada sim para os filhos. E a média de idade em que as crianças começam a receber mesada é mais ou menos 9 anos. A principal motivação das mães que dão mesadas para os seus filhos é ensinar a criança a lidar com o dinheiro. Então, nós vamos ver se você está fazendo certo ou não. Hoje eu estou recebendo aqui a coach, educadora financeira e autora do material didático escolar, o Beabá do Dinheiro, a Ana Paula Hornos. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, muito obrigada pela presença, obrigada viu? pelo convite. Agora me fale primeiro do seu kit. Que kit é esse? Eu tenho livros que eu escrevi de material didático para escolas. Tem uma coleção de material didáticos que ela é lançada Posso pela... mostrar? Claro que sim, por favor. Pela FTD. Atinge Fundamental 1, Fundamental 2. É um material a ser trabalhado nas escolas, a escola chama a editora, analisa o material, adota como material escolar e aí o aluno usa como material durante o ano letivo. Nossa, que bacana isso, né? De ter educação financeira nas escolas, né? Nas escolas. Esses 2 livros já são escolas em todo o Brasil. A gente está em Tocantins, a gente está em vários estados do Brasil. E esses 2 livros são os livros da família que acompanham quando o livro é adquirido, eles vêm junto para que a escola trabalhe a família em conjunto. Tá, mas a criança leva para casa ou não? Leva para casa. Os pais têm acesso, então? Claro, os pais vão ler com os filhos essa parte do livro, né? Isso. E o que tem de mais importante... tem mais Eu tenho mais um outro, que é o Crise Financeira na Floresta, que esse é um livro de leitura que os pais podem adquirir nas livrarias para lerem para os seus filhos. Hoje a gente está num assunto que as crianças elas querem entender muito sobre a crise, né? E eu escrevi esse livro em forma bem lúdica, com uma historinha de personagens da floresta, com versinhos, e explica para crianças e adultos o que está acontecendo no nosso país hoje e em alguns países do mundo. É para falar da crise. É para explicar como uma crise se forma. O que é mais importante quando eu dou mesada para criança? A idade está certa? É mais ou menos isso que a pesquisa apontou? 9 anos? Na média, os pais costumam dar nessa idade, né? A recomendação é que eles possam dar a mesada a partir de uma idade que a criança tenha já os conceitos matemáticos básicos formados, para que ela consiga acessar o troco, fazer conta, né? Eu recomendo, sempre me pergunto, qual a idade para começar a dar mesada? Eu digo que é a idade que a criança já tem os fundamentos, mas a idade também que a criança pede, porque essa iniciativa da criança pedir o dinheiro, pedir para manusear, é um momento importante que o pai pode utilizar para se comunicar com o filho e começar a passar conceitos de educação financeira. Quer dizer, não basta dar mesada e deixar para lá, não vai adiantar nada. Não adianta nada. A mesada é uma ferramenta para a educação financeira, só isso. A gente não precisa dar dinheiro na mão de uma criança. Por que a gente dá o dinheiro na mão de uma criança? Para que ela aprenda a usar bem esse dinheiro e aprenda a se equilibrar emocionalmente frente ao dinheiro. Esse, para mim, é o principal ensinamento. A Daiane é uma amiga nossa aqui, uma companheira de trabalho, e sabendo que você vinha ao programa, ela deixou aqui um recadinho com a nossa produção para saber se ela e o marido estão agindo certo, né? Ela diz que eles dão mesada para o filho todo final de mês. Mas fizemos uma tabelinha de descontos. Então, tem a mesada e tem as regras lá da família, né? Cada regra não cumprida é descontado um valor dessa mesada. Exemplo, deixou os brinquedos jogados, não guardou os brinquedos, R$3. No final do mês, somamos os descontos e pagamos o restante, o que sobrou, né? Notamos que melhorou bastante o comportamento dele. Mas nós estamos agindo corretamente? Ela pergunta. Cada família tem uma forma de lidar com a sua educação dos seus filhos. Eu sempre vejo a mesada de uma forma como incentivo positivo. A prática dos descontos, se funciona na família dela, uma boa prática. Mas, de uma forma geral, é melhor que a criança entenda a mesada como uma ferramenta e não como um castigo, né? Então, você dá a mesada, mas ensina ao mesmo tempo a fazer os controles. Então, é uma forma do pai se aproximar do filho e conseguir acompanhar. Então, eu recomendo a Daiane que ela esteja próxima do filho dela. Filha ou... Filho. Próxima do filho dela,
quando ele estiver cometendo esse engano, que ela possa ensiná-lo a fazer diferente. Aí sim, seria como uma recompensa positiva e uma premiação. Ela pode até premiar pela recompensa positiva e nem tanto pelo castigo. Né? Você trouxe algumas tabelas que vão ajudar as mulheres, né, as mães a entenderem em casa. Então, podemos começar a ver. Vamos colocar aí no ar. Hoje eu converso aqui no programa com a Ana Paula Ornos, que é coach, educadora financeira e tem esse trabalho bonito desses kits em várias escolas brasileiras. Esse material aqui que eu coloquei, Claudete, é porque a gente estava falando do fortalecimento emocional das crianças. Isso aqui foi o primeiro psicólogo a ganhar um prêmio Nobel de Economia quando ele foi estudar o comportamento das pessoas em relação ao dinheiro. E o que ele representou? O nosso cérebro em dois lados. O nosso cérebro tem um lado rápido e um lado devagar. É assim que ele nomeou, né? E o lado rápido seria o sistema afetivo, devagar o sistema analítico. O que isso significa? Nós funcionamos quase que 90% do nosso tempo no sistema rápido. E é o sistema impulsivo. Quando você disse as mulheres gostam de loja, né? A gente tem as nossas tentações. O nosso sistema rápido, ele sempre busca o prazer e ele tem um lado um pouco egoísta também de ser. Como é que a gente consegue se organizar emocionalmente frente ao dinheiro? Aqui já dá pra entender tudo, porque às vezes o namoro não vai pra frente, né? Porque o sistema afetivo é rápido, já se apaixona rápido enquanto tá analisando. Demora pra analisar, pronto, já era. Exatamente, é o mesmo mecanismo, é isso aí, é isso mesmo. E em relação ao dinheiro, o que a gente precisa fazer? A gente tem que treinar o nosso cérebro no sistema devagar, um treinamento mesmo, para que quando a gente tem a resposta no sistema rápido, ela venha de uma forma organizada já, porque no rápido a gente não tem muito tempo de pensar, mas se a gente estiver treinado... É por isso a compulsão, compra por compulsão, Exatamente. É isso? Todos os comportamentos distorsivos em relação ao dinheiro, a gente pode conseguir um treinamento antes do sistema devagar. Como aprender a dirigir? Eu aprendo a dirigir até com toda a dificuldade da marcha, parece que a gente nunca vai saber o pisca, tantos, né, com tantos botões, e chega num momento que você consegue automaticamente dirigir seu carro e não precisa mais nem pensar. Certo. Se você não tiver o treinamento, você não consegue dar a resposta correta. E que treinamento é esse? Então, aí eu queria mostrar próximo material, porque o treinamento é o seguinte, olha, eu vou te dar alguns exemplos só do nosso agir no sistema rápido errado. Por exemplo, aqui, olha só, isso aqui foi um outro pesquisador, psicólogo também, que fez uma pesquisa com pessoas lá nos Estados Unidos de uma oferta de revista. Veja como a gente pode se enganar em relação às nossas decisões. Ele ofereceu o seguinte, 3 opções, oferta 1, online R$ 59, compra de revista digital, impressa 125 e a impressa mais a digital 125. Eu estou aqui nesse primeiro quadrado, né? Por que a gente ofereceria 125, duas ofertas diferentes com o mesmo valor? É óbvio que eu não vou aceitar o 125 da impressa se eu posso ter a impressa mais online por 125. Então, na pesquisa, o que aconteceu? 84% das pessoas, assim, um grande percentual, mais que 80%, optou pela 125, a impressa mais online. Quase ninguém na impressa e um pequeno percentual só no online. Quando ele fez a oferta diferente, tirou a opção, aquela de 125 só impressa, inverteu a decisão. Então, as pessoas preferiram o online 59, como mais de 60% optou pela primeira. O que isso significa? A gente, quando coloca 3 opções, mesmo que uma pareça absurda, eu induzo as pessoas a optarem pela mais cara. O sistema de consumidor, ele pode te induzir, né, a tomar decisões... Isso é muito usado? Deve ser, muito utilizado, muito. E por isso que a gente tem esse trabalho com as crianças, porque o que acontece? Os tempos hoje, eles estão muito diferentes, né? E as crianças hoje, elas precisam de muito mais preparo que nós precisávamos antigamente, e nós hoje também, frente a todas essas ofertas que tem de consumo. O nosso cérebro, ele tem uma tendência a, quando olha catálogos, lojas, a ter um estímulo muito, uma vitrines, um estímulo muito maior à compra. E quando eu me comparo com as pessoas, eu tenho uma vontade maior, uma infelicidade maior e um desejo maior de comprar e de adquirir. Eu me sinto muito mais infeliz em relação ao dinheiro. Então, todos esses são gatilhos. Eu coloquei também essa moça aqui no computador, porque tem um gatilho interessante que não é só da compra em relação ao dinheiro, que é em relação ao ganhar. As pessoas hoje também, elas hoje não, o ser humano, tem uma tentação ao ganho rápido, né? Então, ao dinheiro fácil. Se eu tiver uma oportunidade de dinheiro fácil e ganho rápido, eu vou lá e caio, né? E dinheiro se conquista através do trabalho, é algo a ser ensinado para as crianças também, né? E dinheiro se ganha trabalhando, né? Esse dinheiro se ganha trabalhando, tem mais? É isso. Tem mais, claro. Vamos lá? Então, que eu estava comentando que os nossos tempos hoje são diferentes, né? Muito hoje as crianças, elas têm um acesso
acesso a oferta muito maior. Então, antigamente tinha um quichute, um bamba, né, um tênis pré-escola. Hoje tem um universo de chuteiras de cores diferentes, de jogadores diferentes, etc., para um menininho jogar a bola na escola, né? Eles também têm uma geração muito mais conectada e rápida, Já né? nascem com o dedinho assim. Já nasce com o dedinho assim, é isso. E isso também, esse dedinho assim, ele tirou aqueles bloqueios que a gente tinha de gastar dinheiro, porque quando você tem a nota em papel, você tem um certo bloqueio emocional para gastar aquele dinheiro. Quando você tem um cartão de crédito, ele quebra os bloqueios. E por isso que, então, a educação financeira, toda a minha metodologia é baseada em educação financeira por valores, né? Eu digo que valor, ela tem várias definições, e você tem a definição do valor monetário, então você tem que ensinar o valor do dinheiro no significado matemático, mas também tem a definição do valor sentimental, você tem que ensinar ao seu filho que ele precisa de um cuidado com as coisas, do respeito, da ética, o cuidado ao patrimônio, e você tem o valor moral, né, que seriam aqueles fundamentos para que a gente trabalhe as nossas emoções. Por melhor que seja a condição financeira dos pais, é importante para a criança suar um pouquinho para ganhar esse dinheiro, saber que dinheiro não cai do céu? É muito importante que a criança, que o pai entenda a importância dele frente à criança no lidar com o dinheiro. Que ele entenda que a educação financeira é algo muito sério e que ele precisa, também no sistema devagar dele, ter o treinamento para que ele passe esses fundamentos para os filhos. Porque a nossa tentação de, como o nosso cérebro, ele evita a dor e busca o prazer, a gente evita com o filho, a gente não quer sofrer e não quer que ele sofra. E lembra das privações que você já teve, né? Não quer privar os filhos. Privar os filhos da sua própria dor e da dor que o seu filho pode passar, né? Então, o nosso cérebro... Não, compense, dê, né? O que ele está pedindo, recompense. E, na verdade, a gente precisa treinar o nosso cérebro para dizer não. Né? Então, é muito importante isso. E é importante para que o filho saiba e entenda essa questão do limite e do não, porque o dinheiro é um recurso limitado. Qual seria a estratégia? A gente precisa aprender a fazer reservas e investir o dinheiro para que a gente consiga, quando chega lá por volta dos 60, 65 anos, que a gente adquire uma estabilidade, normalmente uma média de salário estável, né? E que também dali, normalmente na média, não tem um crescimento muito acelerado, você consiga já ter juntado um patrimônio para garantir a sua aposentadoria e que você consiga sobrepor todos esses ciclos. Então, quando a mãe vai dar a mesada, a Daiane falou da mesada, né? Ela precisa dar uma mesada justa. Justa no sentido de estreita, para que a criança sinta que aquele recurso é limitado e que ela precisa também gerir o seu próprio orçamento, e justa no sentido também de que seja acessível às necessidades dela, por exemplo, de cantina, daqueles limites e da borda. Mas deve sobrar um pouquinho para ela guardar? E ela precisa aprender a manejar dentro daquele limite, né? E ela precisa fazer escolhas, porque quando você lida com recursos limitados, você precisa fazer escolhas. E que daí que vem o próximo slide aqui. Nós vamos colocar. Então, quando a gente lida com recursos escassos, a gente precisa fazer uma distinção entre necessidade e desejo. Por isso que a criança vai aprender a fazer as reservas dela dentro de uma restrição. Então, é importante essa tabelinha. Muito importante para todos nós, Claudete, não é só para os filhos, não é? Quando a gente, por exemplo, você tem tentações da loja, da vitrine, né, coisas que você quer comprar, eu recomendo que ao invés de comprar imediatamente, que coloque em lista. E isso já vai te lançar para o seu sistema devagar e vai ajudar você a lançar o seu filho também. Então, no supermercado, ele pediu algo de imediato. Ao invés de você brigar com o filho, não, de jeito nenhum, não dá. Ou então, tá bom, leva, né? Que são os dois rápidos que a gente tem a tendência. Você diz o seguinte, vamos anotar. E a gente vai ver juntos em casa se isso é necessidade ou desejo, se a gente compra na próxima vez. Só isso a criança já organiza a mente e nós mesmos também. Então você coloca em lista tudo o que você deseja, classifica se é necessidade ou desejo e depois você estabelece uma prioridade. Eu faço isso em sala de aula com as crianças, através desse material aqui. E o que você obtém? É inacreditável como eles sabem escolher entre a necessidade, eles abrem mão do videogame e escolhem o uniforme da escola ou o supermercado. Eles mesmos sozinhos dizem, não, isso aqui não é quando a gente em casa enfrenta esse dilema no pedido deles, né? Então, quando você leva a reflexão, as crianças são as primeiras a decidirem. Porque tem adulto ou família que esconde o problema financeiro da criança, também não é uma boa. Não, esconder de jeito nenhum. a crise que às vezes a família está passando financeira
Isso deve ser exposto para toda a família. Quanto mais a família trouxer a criança para perto da decisão, da discussão e da realidade, claro que dentro da faixa etária, melhor. E tem um último que nós vamos mostrar para você. Gostei, uma verdadeira aula, não só para criança, não, né? Então, distribuição da receita. Essa é a distribuição da receita, que eu tenho aqui um cofrinho, que a gente faz esse exercício com as crianças em sala de aula. Se você puder, você pode deixar aqui mesmo? Claro que sim. Com ele? Você consegue? Você vai pôr alguma coisa na frente? Não, eu consigo. Consegue? Eu consigo sim. Então tá, fica mais fácil da gente qual é uma melhor prática? Cada um tem a sua distribuição do dinheiro, do seu próprio orçamento. O dinheiro é algo muito Isso daí não é só para criança, é para adulto também. Isso é para adulto também. Eu vou fazer em notinhas, mas a gente pode fazer na nossa conta corrente, né? Então, da nossa receita líquida, ou seja, da mesada que a criança ganha, ou da nossa própria receita líquida, a recomendação é que a gente separe 70% do orçamento daquela receita líquida para o uso mensal. Então, a criança vai aprender também. Então, o que ela vai aprender? Que dos 70%, vamos imaginar que ela ganhe R$10 aqui no meu exemplo, né? 70% ela vai colocar aqui no carrinho de supermercado, que seriam R$7, que ela poderá usar durante o mês, na cantina, com as figurinhas, qualquer que seja a escolha dela. E aqui ela tem autonomia de decidir, tá bom? Dos outros 30 que restaram, e isso vale para o nosso salário também, o nosso orçamento doméstico, 30%... Está restando alguma coisa do salário de vocês? O problema é esse. Então... O difícil é restar alguma coisa. A gente tem que começar de novo, viu? Esse é o grande desafio, principalmente hoje, numa época de inflação, né? Que os nossos custos têm subido muito. Nossa, nem me fale. Desses 70, como a gente decide, consegue que reste? É fazendo aquele exercício de necessidade e desejo, de priorização. Não tem. Isso se adequando no padrão de vida, né? Então, dos outros 30%, a criança aprende desde pequena que 20% ela deve poupar e 10% ela deve fazer para doação. Por que eu digo a doação, Claudete? Porque quando a gente equilibra o nosso cérebro emocionalmente, como a gente tem essa tendência natural ao egoísmo, quando a gente pratica a doação como um exercício mesmo, você consegue se colocar, olhar para fora de si, olhar pela ajuda ao próximo e você consegue administrar muito melhor as suas finanças quando você faz essa prática da doação. Isso é comprovado? Comprovado cientificamente. Olha que interessante. Porque tudo isso embasado naquele treinamento do cérebro, né? Do nosso sistema devagar. Se eu divido assim, eu cresço na vida. Eu cresço. Como uma forma interna própria mesmo, de se organizar emocionalmente, de saber que os recursos que você tem que ser geridos de uma forma muito responsável. O cérebro vai assimilar isso e aí a sua vida vai ficar organizada. Muito legal, gostaria que você voltasse, gostei muito, viu? Obrigada, Claudete, obrigada pelo convite. Muito legal mesmo. E bom, né, que a gente vai aprendendo junto com os filhos, isso é importante para você que tem aí crianças nessa fase ou que ainda é meio criança para gastar dinheiro. Anote aí os contatos da Ana, é tá no vídeo, Ana Paula Ornos, como se escreve, tá aí também, .com.br. E no Facebook? Ornos.anapaula. Tá. E no Face você Ana tem Paula mais... Ornos. Tá. Você tem mais informações? Tenho mais informações no Face e eu também atendo no meu escritório famílias, empresários que queiram se organizar financeiramente também ou orientar melhor os seus filhos e jovens. Bacana, você dá palestras, né? Você dá cursos como coach. E as escolas interessadas em ter, se ainda não tem esse lançamento da FTD, eu tenho um livro lançado pela FTD, quero mandar um beijo aí ao pessoal da editora. Saudade de vocês aí da FTD. As pessoas que quiserem, as escolas podem entrar em contato também pelas redes sociais. Pelas redes sociais e o Crise Financeira na Floresta nas livrarias. Esse está em todas as livrarias? Em todas as livrarias. Esse não precisa da editora. Beleza, um beijo, viu? Obrigada. Prazer te conhecer, convite. viu, Tá Ana? certo. Muito obrigada pela presença.